Olá! Você vai ver hoje no Mundo Político o cenário da economia em 2021 e o que esperar de 2022, ano eleitoral. Qual a possibilidade de o Brasil reagir ao quadro atual de inflação e juros em alta, desemprego e recessão técnica? Eu vou conversar com o professor de economia da UFMG, Rafael Ribeiro. Bem-vindo, Rafael. Obrigada por atender o Mundo Político. Flávia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Rafael, economia em recuo, mesmo que uma retração pequena, nós tivemos 2 trimestres de recuo. Inflação acelerada, o juro em alta, 13 milhões e meio de desempregados, em que pese teve uma pequena redução do desemprego em outubro, mas o fato é que nós temos 13 milhões e meio de pessoas que vão atrás de emprego e não conseguem arranjá-lo. Quais elementos explicam esse cenário, não é? Esse conjunto que nós estamos vivendo agora? Então, Vivian, o que acontece, você já conseguiu mapear aí o cenário, né, que se reflete em termos, é um cenário muito ruim, né, que se reflete em termos dessa queda consecutiva em 2 trimestres do PIB. Né? O que nós vemos é o seguinte, é que você teve uma queda, tá? Ou seja, o principal setor que foi mais afetado nesse último trimestre foi o setor da agricultura, tá? Que teve uma queda muito grande, principalmente em função aí, do grande período de seca que nós tivemos. Tá? Essa seca, que foi a maior seca aí dos últimos 90 anos, gerou fortes quebras de safra, o que afetou significativamente a produção do setor agrícola. Tá? E, por outro lado, nós temos também o setor da indústria estagnado já há um tempo, tá? E isso tem muito a ver, de fato, com a baixa perspectiva, tá, de melhora e as expectativas ruins em relação ao futuro, o que acaba travando os investimentos, certo? Os empresários, quando eles olham para o horizonte e veem uma incerteza muito grande, eles tendem a retrair os investimentos, tá? E o setor de serviços tem aí uma pequena recuperação, tá, nesse último trimestre, que se deve também aí ao avanço da vacinação, tá? E principalmente os setores de serviços mais que tem uma densidade populacional maior, né, que tem maior volume de mão de obra, eles acabam tendo a possibilidade de uma pequena recuperação nesse cenário aí, mas que puxou de fato mais para baixo nesse último trimestre foi a agricultura. Tá? Isso pelo lado da produção. Né? Quando a gente olha pelo lado da demanda, o desempenho da economia ele é muito ruim também em todos os componentes de demanda agregada. Tá? Isso significa dizer o quê? A renda, né? Quando a gente fala do PIB, a gente está falando da renda, tá? Tudo aquilo que é produzido no ano, tá? E essa produção, ela, por sua vez, ela depende de alguns fatores, que são quais? Essencialmente aí o consumo das famílias, tá? Que a gente sabe que tem aumentado, mas a uma velocidade muito lenta. Isso significa o quê? Isso reflete aí, digamos, o mercado de trabalho que está muito pouco aquecido, tá? Ou seja, as pessoas, o desemprego ainda é muito alto, e as pessoas que têm conseguido se recolocar no mercado de trabalho têm feito isso em vagas de mais baixa qualificação, piores condições e com salários menores, tá? Além disso, as famílias também estão muito endividadas. Isso significa que acaba sobrando muito pouca renda disponível para o consumo. O investimento também, que é outro componente de demanda que explica a dinâmica da economia, também, como já dissemos, está estagnado, tá? As firmas hoje, com um horizonte da economia muito incerto, isso acaba gerando uma estagnação também no investimento. Nós temos aí os gastos do governo também, que é um importante componente de demanda agregada, que está, digamos assim, em função das regras fiscais e das medidas de austeridade, o gasto produtivo acaba sendo também constante, tá, praticamente, e na verdade nós temos aí um pequeno aumento de gastos públicos nesse período, muito em função dos gastos direcionados para o setor de saúde, com vacinas, tá? E por último, outra coisa que pode puxar a economia aí seria o setor externo, né? Que são as exportações, tá? Descontado das importações. Nós tivemos aí um pequeno boom de commodities, tá? Esse ano aí, em função dos preços de alguns commodities, como por exemplo o minério de ferro, que puxou um pouco a produção nesse ano, mas o minério de ferro já despencou lá fora também, tá? E significa que as exportações nesse momento também não conseguem puxar a economia. Então, nós estamos aí num cenário, de fato, muito ruim, tá? Com todos os motores da economia, digamos assim, travados praticamente. Esse boom de commodities não chegou nem a
alterar a relação do dólar com o real, não é? O dólar supervalorizado, o real cada vez mais em queda, não chegou a reduzir esse dólar alto, não é? Na verdade, você teve aí sim um pequeno boom de commodities que a gente chama, tá? Porque você teve uma alta do preço do minério de ferro, que chegou ao preço mais alto aí, tá, da última década, isso em função de alguma expectativa de recuperação da economia externa, né? Então, quando o nível de atividade lá fora cresce, você aumenta a demanda por aço, tá? E isso tende a favorecer nossas exportações. Contudo, isso teve um poder, digamos assim, de encadeamento na economia muito baixo, tá? Isso não acabou não gerando empregos de forma suficiente, não puxou outros setores, tá? Então, nesse sentido, não gerou, tá, como foi, por exemplo, no boom de commodities ao longo dos anos 2000, que isso gerou uma entrada forte de dólar no país, né, e apreciou o câmbio. Nesse momento, o que nós estamos observando, na verdade, é o contrário, né? É uma fuga de capitais muito grande também. O Brasil se tornou um país arriscado para o investidor, tá? Isso se refletiu em um aumento na fuga de capitais, tá? O que a gente percebe isso, de fato, com o aumento do dólar, tá? Que, por sua vez, acaba se refletindo também em um aumento do custo dos produtos importados que entram no país e que é repassado, no fim das contas, para os preços, né? Então, essa desvalorização cambial aí, no fim das contas, acabou se convertendo, em grande medida, em inflação, tá? O que resulta em perda do poder de consumo das famílias, né? Porque o salário não cresceu na mesma velocidade que a inflação, tá? E aí, essa inflação acaba gerando aí perda de poder de consumo das famílias e estagnação do consumo da economia. Especialmente das famílias mais pobres, né? Quanto mais pobre, tem essa relação, quanto mais pobre a família, mais penalizada pela inflação e pela situação ruim da economia? Certamente as famílias mais pobres, bom, a pandemia ela mudou em alguns setores estruturalmente a relação de trabalho. Então, muitos trabalhos passaram a ser realizados de forma remota. E muitos trabalhos, essencialmente aqueles trabalhos que demandam mão de obra de mais baixa qualificação, eram também, por sua vez, os setores mais intensivos de mão de obra, tá? Que a gente está falando o quê? Que a gente está falando do comércio, tá? De rua, os restaurantes, os bares, né? Esses setores que empregam o salão de beleza, que empregam muita mão de obra, tiveram que ficar parados, de fato, né? E a recuperação desses setores tem sido muito difícil. Isso afeta, de fato, a empregabilidade da classe mais baixa, tá? Da mão de obra de menor qualificação. E o que nós vimos também nesse período é que a inflação por diferentes faixas de renda foi muito distinta. Então, a inflação, ou seja, os preços que refletem a cesta de consumo das famílias mais ricas cresceram menos do que os preços que refletem a cesta de consumo das famílias mais pobres. Então, os mais pobres também enfrentaram uma inflação maior nesse período, tá? E perderam também mais renda. Afetou fundamentalmente o alimento, não é? Agora, isso, nós tivemos uma inflação de alimentos muito alta. A nossa situação é pior do que outros países. Você falou nós estamos sofrendo os efeitos da pandemia ainda, não é? Esse cenário tem muito a ver com isso, um conjunto de fatores. É pior do que outros países? No comparativo, qual é a nossa situação? Eu diria que sim, Yuri. Olha só, uma coisa é fato, a pandemia afetou todos os países. Isso teve um efeito muito ruim do ponto de vista de quebra de cadeias produtivas, certo? Postos de trabalho, muitas firmas quebraram. Agora, o que nós observamos, ou seja, todo mundo caiu, todo mundo sofreu, tá? Contudo, alguns países tiveram uma queda maior, tá? E também uma recuperação mais rápida ou mais lenta. O que nós observamos no caso do Brasil é o seguinte, tá? Comparando com países emergentes em desenvolvimento, ou seja, os países que estão mais ou menos no nosso nível de renda, tá? O Brasil teve uma queda maior no ano de 2020, tá? A média para os países emergentes foi uma queda de aproximadamente 2% do PIB, a nossa queda foi de 4,1% do PIB em 2020. Ou seja, nós caímos mais do que os outros países, tá? De nível de renda parecido. E segundo as projeções do FMI, a nossa recuperação será mais lenta também, tá? Então, a projeção do FMI para os países emergentes é de um crescimento nesse ano de 2021 de aproximadamente 6,5%, tá? E a nossa projeção aqui, segundo o Focus, boletim do Banco Central, é de um crescimento de 4,5%, ou seja, nós estamos crescendo quase 2% a menos, tá? Segundo as projeções, nesse ano. E no ano que vem,
essa diferença aumenta ainda, tá? Os países emergentes têm uma previsão de crescimento aí por volta de 5%, e o Brasil uma projeção, segundo o FMI, de crescimento de 1,5%. Então, repito, nós caímos mais e estamos recuperando de forma mais lenta. Tá? Isso eu acho que tem muito a ver com as inúmeras falhas na condução da pandemia no nosso país. Tá? Eu acho que toda a questão, como a pandemia ficou descontrolada aqui, isso acabou prejudicando muito as famílias, isso teve perda, ou seja, na força de trabalho muito grande, né, em função do número de mortes e o número de afastamentos. Nós tivemos também uma quebra muito grande de firmas, de pequenas empresas, restaurantes, bares, salões de beleza, que não tiveram, de fato, apoio, tá, do governo, o crédito acabou não chegando na ponta. E aí o que acontece é o seguinte, no momento em que você libera a atividade econômica, tá, para as firmas poderem, de fato, começar a operar, nesse momento que a pandemia está mais controlada, como você teve muitas falências, é mais difícil e mais custoso e mais lento para esse capital se reorganizar e voltar a produzir. Tá? Se essas firmas tivessem sido preservadas, se vidas e firmas tivessem sido preservadas durante os momentos de isolamento, tá? A nossa recuperação também muito provavelmente seria mais rápida. Que é o raciocínio inverso do que o presidente da República fez durante todo aquele período, né? Durante todo o ano passado, né? Especialmente no ano passado, né? Ele fazia justamente o cálculo de que não fechar era a solução para manter a economia ativa e a gente não ter perdas. Exato. Eu acho que assim, a palavra mais suave que a gente pode usar nesse momento é um desastre. Isso foi um desastre completo. Isso eu acho que foi da forma como foi feita, tá? O que a evidência empírica, tá? que já surgiu e que vem surgindo cada vez mais, mostra muito claramente que os países que conseguiram controlar melhor a pandemia, por sua vez, também tiveram melhor desempenho na economia, tá? Ou seja, salvar vidas, a economia nunca foi uma dicotomia de fato, certo? Então, o que acontece é isso, é que nós tivemos, de fato, um grande prejuízo em termos de vidas e um desempenho pífio da economia quando comparado com os outros países, tá? Então, eu classificaria como um desastre, de fato. Passado esse período aí, que nós já temos uma vacinação, ainda não é o ideal, mas a gente está caminhando, as vacinas chegam, as pessoas estão sendo vacinadas, as diversas faixas etárias, nós estamos vendo o resultado disso no número, né, a grande queda do número de mortes, de internações e tal, enfim, nós estamos sentindo a diferença. Tivesse sido isso feito em outro tempo, né, nós teríamos talvez números ainda muito, muito melhores, é o que se imagina. Mas o fato é que, nesse momento, a política econômica do ministro Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, está sendo questionada por outra questão, não é? Que envolve o tal do Auxílio Brasil, que deve substituir o Bolsa Família, que foi encerrado, enfim, que foi extinto. E a credibilidade do ministro anda afetada, especialmente entre seus pares, entre o mercado financeiro, né? Eu queria que você analisasse essa decisão do Paulo Guedes. Ele chegou a dizer que a saída da PEC dos precatórios, que é a PEC que é chamada, né, pela grande mídia e pelo mercado de PEC do calote, ela serve para abrir um espaço no orçamento e dar condição, inclusive, de ter dinheiro, recurso para o Auxílio Brasil, que tem a promessa aí de R$400 até o final do ano que vem. Então, a questão eu queria que você analisasse a decisão que o governo tomou, o que você acha da PEC dos precatórios, que ainda falta passar na Câmara, de novo, não é? E que resultado pode se esperar nesse cenário com uma previsão para o ano que vem tão ruim, né? O que a gente pode esperar de um auxílio, pelo menos para os mais necessitados do país? O que nós vimos, tá, com o auxílio emergencial durante a pandemia é que, apesar de ser um valor baixo, tá, ele conseguiu, de fato, reduzir de forma significativa os níveis de pobreza, tá, da população.
E o auxílio foi de extrema importância para que o nosso desempenho econômico não tivesse pior do que o que foi. Tá? Ele acabou sustentando, de alguma forma, o consumo das famílias, principalmente das famílias de mais baixa renda, nesse período. Tá? Agora, a forma como tem sido conduzida a discussão fiscal no governo atual, ela tem sido também muito desastrosa. Tá? O que acontece é o seguinte, porque com a PEC, tá? O que acontece de fato é que você acaba, em última instância, violando a regra fiscal, que é a âncora fiscal, que seria o teto de gastos. Tá? Uma coisa que se pode se discutir é se o teto de gastos ele é bom ou ruim. Tá? Eu, particularmente, acho que o teto de gastos ele tem uma série de problemas, certo, institucionais, ele não é viável, ele não é factível, e já se sabia isso desde o princípio, tá? Que não seria factível, não é incrível que uma âncora fiscal como o teto de gastos pudesse sustentar durante muito tempo. Agora, o que acontece é o seguinte, a forma como se poderia eventualmente sair do teto de gastos pode variar muito, certo? Ou seja, poderia se fazer uma proposta de aperfeiçoamento do teto, ou seja, não estou falando abolir uma regra de gastos. É preciso que você tenha âncoras fiscais, tá? Para que isso aumente o grau de previsibilidade dos agentes e do mercado em relação à condução da economia. Então, não é abolir. Contudo, ele precisaria de algumas reformas e ajustes, tá? De adequações. E a forma como você faz isso, da forma como foi feito, foi completamente desastrosa. Tá? O que o governo fez, na verdade, foi, como você mesma disse, tá? Isso é essencialmente um calote, tá? Nas obrigações domésticas do governo, né? Ou seja, ele está postergando essa dívida que ele tem que pagar com os precatórios, tá? Que são dívidas ali, né? Para funcionários públicos, tá? Professores, enfermeiros, tá? Ou seja, né? Enfim, o que o governo está fazendo é postergando essa dívida. Tá? Então, para abrir um espaço no orçamento deste ano. Para quê? Essencialmente para viabilizar a homologação do auxílio emergencial, tá, de R$400, que do ponto de vista assistencialista, estritamente falando, de uma política assistencial, é muito ruim, porque ele aumenta o grau de imprevisibilidade, tá, para as famílias que recebem esse benefício. Elas não sabem se elas vão continuar recebendo esse benefício quando ele acabar, porque ele já tem data para acabar, né, como você mesma disse. Isso é um problema. Por quê? Porque pode ser que ele não se reflita, de fato, no consumo maior dessas famílias nesse momento. As famílias, se elas assumirem que tem a possibilidade de que elas vão perder esse benefício em algum momento, elas podem, inclusive, apesar de ser um valor baixo, elas podem, inclusive, entesourar esse dinheiro, ou seja, deixar para guardar, né, para se precaver. Tá? Então, isso pode não se reverter, de fato, totalmente em um efeito multiplicador da atividade econômica. Tá? Então, em termos de desenho do programa assistencialista, ele é muito ruim. Ele substitui um programa que já vinha consolidado ao longo de anos e que funcionava muito bem. Agora, a principal função, digamos aí, desse calote, né, da PEC dos precatórios, é viabilizar justamente a alocação de emendas do relato, tá? Que seria essencialmente, ou seja, para a gente tentar falar isso aqui de forma mais clara, o que acontece é que o legislativo, tá, e essencialmente o Centrão, assumiu o controle do planejamento orçamentário nesse momento. Ou seja, o executivo, o executivo já vem, tá, em um processo de enfraquecimento longo, né, vem se desgastando ao longo de todo o governo, e nesse momento o executivo, que já não tinha, digamos assim, um plano orçamentário ou ideia, digamos assim, do que fazer com o orçamento do governo, nesse momento terceiriza isso tudo para o Centrão, e é o Centrão que tem gerido isso com base nos interesses mais particulares, tá, e curto-prazistas dos parlamentares, sem ter interesse, digamos assim, da forma como esse orçamento deveria ser alocado, que pudesse beneficiar o país como um todo. Tá? Então, o orçamento tem sido alocado para satisfazer interesses de curto prazo e eleitorais dos parlamentares do Centrão, e não, digamos assim, da forma que pudesse gerar um maior retorno para a sociedade. Tá? Então, isso tudo é uma conduta muito ruim e pouco transparente, né, como tem sido. O fato é que o governo Bolsonaro está muito preocupado em dar uma resposta para a economia que não vai bem, não é? E o brasileiro está muito preocupado com a comida na mesa, com o bolso dele. As pesquisas vêm revelando que essa deve ser a principal preocupação do eleitor no ano que vem, não é? Bolsonaro tem como contrariar esses prognósticos negativos para o ano que vem? Tem alguma coisa que pode ser feita pelo governo para mudar isso?
Olha, na verdade, assim, tem muita coisa que pode ser feita, tá? Agora, o governo enfraquecido como está, né, e que é completamente dependente, tá, do apoio que ele tem no legislativo nesse momento, tá, para não sofrer qualquer tipo de processo de impeachment ou travamento de pautas ou até mesmo pautas-bomba, tá? Então, o governo depende completamente digamos assim, do corpo de proteção que ele criou do Centrão, tá, dentro do legislativo nesse momento. Então, é muito difícil que esse governo consiga, de fato, realizar alguma medida, tá, que pudesse, de fato, tirar a economia do buraco nesse momento, porque o governo não tem força, tá, para aprovar nada nesse momento e quem está tocando o orçamento, como eu disse, essencialmente é o Centrão, tá, por interesses completamente eleitoreiros e curto-prazistas. O ideal, tá? Então, por exemplo, vamos citar aqui o exemplo dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos, China, Inglaterra, os países têm feito nesse momento, tá? Grande parte dos países tem elaborado grandes planos, tá, de blocos de investimento em infraestrutura para poder renovar a economia e ajudar a tirar a economia do buraco nesse momento, tá? Para poder favorecer uma recuperação econômica que seja sustentável e robusta, né? Nesse momento de saída da pandemia, tá? Assumindo que o vírus permanecerá controlado, né, a partir daqui, tá? E o Brasil não tem, de fato, nenhum plano e nenhum norte no que tange a programa econômico neste momento, tá? O principal interesse do governo nesse momento é se manter vivo, tá? E tentar satisfazer, eventualmente, uma ou outra demanda para poder garantir apoio durante as eleições, mas não tem, de fato, um planejamento estruturado de curto, médio e longo prazo para se tirar a economia do buraco. Herança que vai... Com tudo isso, que herança que fica para o governo que assumir em 2023? Uma herança muito ruim, né? Eu acho que você tem a parte orçamentária completamente desorganizada, tá? Você tem o setor produtivo também muito desmobilizado. Como eu disse, você teve muita quebradeira, né, de empresas, micro e pequenas empresas nesse momento da pandemia. Isso é difícil de se retomar, tá? O mercado de trabalho muito precarizado, tá? Níveis de pobreza muito altos. Então, assim, e fora todo o desinvestimento que aconteceu também, né, de saúde, educação teve mais investimento em função da pandemia, mas outras áreas continuam ainda defasadas, e investimento em pesquisa, inovação, tecnologia também praticamente não há mais, né? Então, assim, todas as bases possíveis de crescimento econômico, tá, de curto, médio e longo prazo nesse momento estão, de certa forma, danificadas, tá? Então, o próximo governo vai ter um trabalho muito grande para poder organizar a casa do ponto de vista fiscal, tá? E poder pouco gerar dinheiro e muito trabalho de previsibilidade. Certamente. Acho que podemos resumir dessa forma, viu? Vamos falar um pouquinho só de Minas Gerais, né? Deixei para o final, né, para a gente não deixar de falar do nosso estado, muito importante. Minas vive há anos com as contas no vermelho, né? E esse governo conseguiu colocar a folha de pagamento em dia. Há uma discussão, inclusive, entre o executivo e a oposição, que o governo não dá clareza de como é que está o caixa e que o governo está numa situação melhor do que diz que está, porque quer aderir ao regime de recuperação fiscal. Eu sei que você trabalha de olho em Minas Gerais, um dos seus grupos de trabalho é sobre isso. Eu queria que você fizesse uma avaliação do que está acontecendo, qual que é o momento econômico de Minas Gerais. Nós sabemos que o orçamento do ano que vem prevê mais de 11 milhões de déficit. Que tal está Minas Gerais na economia? Então, 11 bilhões, bom, desculpa. Estou aqui botando só 11 milhões, já pensou que maravilha? Mas são 11 bilhões. Pois é, exato. Não, bom, a situação de Minas Gerais é a seguinte, tá? Vamos dizer, bom, primeiro pelo lado produtivo, tá? Minas teve um choque muito negativo no primeiro trimestre desse ano, em comparação com o restante do país. Minas teve um desempenho muito ruim da economia, principalmente no setor energético, tá? A escassez de chuvas, ela acabou afetando muito a produção, tá, de furnas, e isso puxou o
PIB industrial, né, do setor de energia para baixo, e puxou o PIB de Minas para baixo também, tá? Contudo, Minas apresentou já uma recuperação, tá? Inclusive em relação ao país, já no segundo trimestre. A gente viu, bom, a agricultura sofreu muito aqui, tá? Principalmente a safra de café teve um impacto negativo muito ruim, tá? Porque deixou o setor agrícola abaixo do crescimento médio do país, mas a indústria de Minas acabou puxando mais, tá? No segundo trimestre. Vamos ver como vão vir os dados para o terceiro trimestre, a gente ainda não tem clareza, tá? Então, mas a indústria acabou puxando mais, tá? Inclusive o setor de transportes, porque teve mais escoamentos, setor de indústria extrativa também teve um bom desempenho no segundo trimestre, isso acabou puxando um pouco mais a economia mineira, tá? Então, nosso desempenho nesse ano, a princípio, está um pouco acima da média do país, tá? Do ponto de vista fiscal, a situação de Minas, de fato, não é das mais confortáveis, tá? Então, Minas já não paga o serviço da dívida, tá? Já tem algum tempo, se eu não me engano, desde 2019, tem uma liminar no STF que desobriga Minas Gerais de pagar o serviço da dívida, né? Acho que é 2017, para a União. Salvo engano. 17, isso. Então já tem um tempo, né? E isso foi renovado em função da pandemia, tá? Mas o que acontece é o seguinte, o regime fiscal, ele a princípio não tem nada a ver com isso ainda, né? Então está nas conversas ainda e precisaria eventualmente ser aprovado agora, para que Minas pudesse se habilitar, continuar tendo o governo federal como credor, enfim. Agora, o que acontece é o seguinte, do ponto de vista das contas, tá, do governo, eu não vejo nenhuma mudança de fato. Bom, primeiro, você tem sim, tá, uma melhora nas contas do governo, mas pelo lado da receita, tá? Eu não vejo nenhuma mudança estrutural do ponto de vista de redução de gastos do governo de Minas, tá? Ou seja, eu não vejo eficiência, um ganho de eficiência em termos de redução de gastos por parte do governo. O que acontece é o seguinte, a situação melhorou do ponto de vista fiscal e o governo consegue pagar a folha dos funcionários agora por uma questão conjuntural, que é qual? Bom, em função do auxílio emergencial, tá, que foi pago no ano passado, isso aumentou muito a arrecadação de ICMS, tá, do Estado e municípios, o que favoreceu as contas públicas subnacionais. Tá? Então, foi um auxílio emergencial pago pelo governo federal, né, que acabou ajudando o consumo, tá? E quando a atividade econômica aumenta, isso acaba gerando uma arrecadação de ICMS que vai para os governos estaduais. Nesse ano, tá, você teve aí o aumento do preço da gasolina, gerou também um fluxo de receita muito grande para o governo estadual, tá? Porque você tinha ali a alíquota de ICMS, tá, que era cobrada sobre o preço cheio da gasolina, então ela era 15% de alíquota, tá? E como o preço base que saía das refinarias subia, essa alíquota também subia proporcionalmente, tá? A alíquota é constante de 15%, mas o montante de dinheiro aumenta, tá? Porque ele é calculado em cima de uma base maior, porque o preço do combustível subiu. Então, tudo isso favoreceu muito, tá, o fluxo de receitas para o governo estadual, tá? E o outro fator também, tá bom, mais especificamente sobre a questão da folha dos funcionários públicos, o governo Zema também acabou fez um outro processo de licitação, tá, que contratou o Itaú para poder fazer a gestão das contas dos funcionários, tá? Isso entrou também 2,8 bi também no caixa do Estado, tá? Então teve um fluxo de receita maior, tá? A grande questão nós não sabemos, tá, até quando esse fluxo de receita vai permanecer, porque ele flutua e depende dessas flutuações da economia. Exato, não sabemos como vai ficar o preço do combustível, tá? Não sabemos também, enfim, a arrecadação, como vai, o ritmo de atividade econômica, como vai ser dado aqui para frente, e se essa arrecadação cai, em função desses outros fatores que não estão no controle do governo, tá? É possível que você volte a ter um aperto novamente sobre o lado das contas e o governo precisa, eventualmente, no futuro, voltar a parcelar os pagamentos. Então, em resumo, não é digamos, a melhora não é sustentável. Tá, a princípio. Agora, a conjuntura nacional pode nos puxar também de forma negativa, nos prejudicar? Pode, certamente. A nossa expectativa, né, vamos torcer para que a pandemia permaneça controlada, tá, no Brasil e também no redor do mundo. E se isso acontecer, é de esperar que a atividade econômica retome aos poucos, né? Como eu já discuti antes, a perspectiva de retomada da economia brasileira é muito lenta, né, tá, em comparação com os outros países, o que significa que nós vamos aumentar a nossa distância de renda, tá, em relação aos outros países.
vamos ficar relativamente mais pobres, tá? Digamos assim. E é óbvio que essa dinâmica, tá? Também acaba gerando uma dinâmica de arrecadação no Estado, a partir do ICMS, que também segue engatinhando, né? A nossa dependência do... Desculpe. Oi, pode falar. Não, estou dizendo, a nossa dependência do ICMS é muito grande, não é? Sim, o ICMS é uma das principais fatias do orçamento do governo estadual em termos de arrecadação. Tá? Então, e ele é uma fonte de receita muito instável, porque ele depende justamente do fluxo de produção da economia, né? Então, imposto sobre circulação de mercadoria e serviço, né? Rafael, foi um prazer falar com você de novo. Muito obrigada por atender o Mundo Político. Imagina, Bebê, é um prazer poder falar com vocês aqui, discutir temas complexos e agradeço pelo convite. Eu conversei com Rafael Ribeiro, ele é professor da UFMG, do CEDEPLAR e da FACE, e falamos sobre o Brasil, como o Brasil encerra 2021 na área econômica e quais as perspectivas para o ano que vem. Eu me despeço aqui, obrigada pela companhia e até a próxima.